Vamos lá, pessoal. Então, as questões sobre as referências, ok? Científicas, políticas, culturais, que vêm a colocar fatores importantes entre os trabalhos científicos, que vêm a colocar essa linguagem não propriamente científica, mas propriamente científica, que relaciona os termos horizontais, frontais, ligados a pesquisas e os seus direcionamentos. Há fatores que nós podemos entender, ok? Então, o capítulo que eu estou fazendo a resenha aqui, de coletivo de autores, que nos coloca capítulo 2 e alguns parágrafos que vem a ser insensamente importante. Então, quando falamos sobre surgimento, a prática relacionada à prática social pedagógica do movimento, correlaciona a saúde, correlaciona os campos conscientes, que vem a vincular aos âmbitos, as formas culturais, os jogos, a ginástica instrutor, o médico esportivo, aquela grade, o ciclo orgânico e os campos históricos que relaciona a motricidade humana. Desde o século XIX, falamos de campos occipitais, em princípio, campo, que relaciona o capital. Quando falamos de capital, falamos de ócio, falamos de lazer, e nos coloca um parâmetro importante entre o trabalho físico, a aptidão física, condicionamento físico. Então, a Europa, ela abrange patamares que relacionam HDL, LDL, que casamento seja não separável, porque dentro do nosso corpo, em si, é iminente ter uma gordura, muitas vezes, que esteja extrapolando, explícita, que vem relacionar algo que alguns falam que é ruim. Não é porque é ruim, que está exagerado. Tem que ter o LDL, o HDL, na questão de lipídios. Não é o Lieberman, que eu já citei alguns autores aqui ligados à fisiologia do exercício. Matheus Lieberman nos coloca ações, e essas reações são peculiares à nossa vida diária, ok? Então, quando falamos entre o exercício e a maneira hegemônica, que nós buscamos patamares de abordagem higienistas, pedagógicas, militaristas, progressistas, isso coloca um campo de hípia, ou seja, sondagem ligada à pesquisa. Quando eu uso o termo sondagem, eu quero dizer o campo de paralelo-avaliativo, que são campos paralelos e avaliativos, que vai haver o que? Resultados e estruturas ligadas à própria pesquisa. Então, quando falamos sobre esses parâmetros, é lógico em dizer que as associações, ou seja, ginástica, difundidas, e vários homens que lideraram, ligado, ou seja, o próprio corpo, se preocuparam com a própria saúde em si. Mas a própria saúde não se preocupa contigo, você tem que preocupar com ela para se concretizar. O próprio arremesso, ele não está preocupado contigo, o próprio movimento não está preocupado, ele pode até estar, porque muitas vezes vai haver reações para você se movimentar. Ou seja, porque o ser humano, mesmo pelas suas deficiências, houve gravidades associantes para você se movimentar. Mas o próprio movimento vai se preocupar contigo? Muitas vezes os vários movimentos não estão preocupados, mas o seu próprio movimento peculiar está preocupado que você tenha movimento e essa locomoção para predominar a própria motricidade humana. Então, quando falamos sobre esses componentes curriculares, aprimoramento entre a pesquisa científica, entre a nostalgia que depara diante de situações caóticas, que colocamos alguns autores que fizeram parte, relacionado também à medicina esportiva, cardiologistas, tem até alguns que traduzem, o William Coleman, que ao meu ver aqui tem um que já foi até porta-voz, entre as vozes ali ligado a alguns clubes como o próprio Flamengo.
Então, quando falamos sobre essa ciência biológica, metódica, ginástica, as composições de séries e exercícios de 6 a 8 repetições, 4 repetições é força máxima, 2 repetições, isso coloca fatores que vêm a nortear a própria pesquisa. O que é pesquisa? A pesquisa é algo que vem a processar algo que eu vou querer a ser realizado em de longa longitude, predominância entre atributos benéficos ou maléficos, mas que vem a vir colocar fatores entre a própria pesquisa. Aonde há ordem biológica, há uma ordem social. Aonde há uma ordem, ou seja, pedagógica, há uma ordem biológica. Aonde há uma ordem sucessiva, há uma ordem que vai suceder algo diferente. Há uma ordem, há um conhecimento, vai suceder algo que venha a haver um retiramento ligado à própria medula óssea, espinha dorsal, que liga esses eixos entre aferentes e eferentes. Essa medula óssea nos coloca fatores entre a excitação e a inibição, e aonde nós precisamos ligar as instituições que vão intercalar e associar parâmetros, porque a própria saúde está iminente ao ser humano. Ele precisa de saúde. E essa própria saúde, ela pode ter alergia ou não. Muitas vezes, algumas coisas que falam que propriamente nessa apropriação de sua saúde está relacionada à saúde, mas vai depender do campo biotipo particular, institucional, ligado ao próprio corpo e à sua corporeidade. Então vamos lá. Então, quando falamos sobre práticas exclusivas, práticas explícitas, que fica claro esse campo crítico entre os sentidos de desenvolver o corpo e o seu próprio conhecimento científico. Porque é onde eu quero chegar. Às vezes com alguma roupa, ou sem camisa, ou qualquer tipicamente local, a expressão que venha falar, venha nortear algumas palavras ligadas à própria motricidade humana, vamos colocar fatores importantes, ok? Quais são os fatores cirúrgicos? Quais são os fatores que venha engressar o movimento? Então, são perguntas. Embora, ao meu ver aqui, que eu já coloquei em 1939, o parecer de 1212, que fala sobre as questões da motricidade humana, os instrutores formados por instituições militares e também as questões ligadas, desde essas legalidades e operatividade ligada à saúde, não é saúde, outra é escola, não é escola, outra é fisiculturista, ou seja, está ligada à saúde. A educação física está ligada à saúde, com promoção ligada aos próprios agentes peculiares que nós somos, entre esses vestibulares, anaclíticos e analógicos, entre as bombas de potássio e sódio, entre essa reversibilidade que vem a nortear. Aonde é uma bomba de potássio, há uma bomba de quê? Que venha relacionar a creatina. Aonde há uma bomba de sódio, relaciona vários patamares relacionados ao quê? A própria hipertrofia, aos canais excêntricos e egocêntricos, entre eu falei de tensões e lesões. Aonde há uma tensão, há uma lesão. Aonde há uma fratura, há uma fratura. Em hipóteses internas ou interna ou externa, mas houve uma fratura. Aonde há uma fratura, há uma ossificação. E aonde não há regeneração, vai haver uma degeneração. Embora que haja decomposição, mas houve um processo de reagentes, mas que nós precisamos que seja algo que possa restaurar, segundo Lila Rosa e outros autores ligados ao treinamento esportivo. O que eu quero dizer, entre patamares importantes, é óbvio dizer que é bom isso e isso, aquilo. Mas o que nós temos que saber em questões de vigor e exercício, o que é melhor para ti? O que é melhor para mim? Entre o exercício ou anabólico esteroide? O anabólico esteroide, para desenvolver ele, tem que ter proemência entre os seus pareceres e os seus campos derivados ligados à dieta alimentar. Senão não vai haver resultados entre patamares ligados ao próprio exercício em si inserido. Resultados dependem de objetivos. E os próprios objetivos dependem de metas. E as metas podem ser H2O, pode ser moléculas de glicolítica, glicólise, que colocam várias moléculas ligadas aos campos anabólicos e esteroides. Mas o que vai fazer diferença é o quê? É o estímulo e resposta e estímulo. Onde é uma demanda que venha a ser surpreendentemente dizendo, entre patamares, entre o corpo e a sociedade. Tem alguns que falam aí, Novo Brasil, tendência, nova instituição, e destacam os seus métodos. Nós temos que respeitar essa pesquisa e essa linhagem, que é eminentemente ligada à minha também. Tem alguns são bem polêmicos,
devem conhecer também as questões de concepção.